Shalom, Haverim. Hoje mais um pedacinho, mais uma porção da nossa Parashá de Vaikra 25. E tem uma pergunta muito interessante que o próprio Criador ele direciona a Israel. O que vamos comer? E se vocês perguntarem, o que vamos comer? E nessa mesma Parashá nós estamos estudando sobre as leis e os detalhes da mitzvah da Shemitah, o ano shabático. Esse ano não tem plantio, não tem poda, nem colheita. E mesmo assim, Elohim, ele promete para o povo de Israel que não vai faltar nada. É o ano que a terra vai descansar e você não vai podar, não vai plantar, não vai colher e mesmo assim não vai faltar nada. E o Criador fala, se você perguntar o que vamos comer, o Criador dá uma resposta à altura dessa pergunta, né? Então ele já prevê que vai ter pessoas que vão fazer a pergunta e pessoas que não vão fazer a pergunta. Mas se você perguntar, se por um acaso você perguntar, o que vamos comer? E a própria Torá, ela traz a razão da Shemitah. Qual que é a razão da Shemitah? É que a terra, ela pertence ao Criador e não a nós. Simplesmente isso. E o Criador, tentando nos mostrar isso, nós temos uma dificuldade muito grande de enxergar certas coisas na Torá, e ele mesmo fala, o Kadosh, ele fala, e se você perguntar, e se por um acaso você perguntar, ou seja, não é todo mundo que vai fazer essa pergunta. Aqui tem um se. O que vamos comer no 7º ano, se não trabalhamos a terra? E a própria Torá responde, o próprio Criador responde a essa pergunta. No 6º ano, em Vaikra 25, 20 e 21 está assim, e no 6º ano você colherá 3 vezes mais, o suficiente para o 6º, o 7º e o 8º ano. Se você perguntar, então aumentarei a sua colheita no 6º ano, suficiente para o 6º, 7º, mas é se você perguntar. E se você não perguntar? A Torá dá outra resposta para isso. A Torá afirma que se você guardar a mitzvah de Shemitah, a terra dará seu fruto, e você comerá até ficar satisfeito. E habitará nela com segurança. No Vaikra 25, 19. Elohim, ele alimentará quem tiver dúvida e quem está convicto que não vai faltar nada. Aquele que vai ter certeza que não vai faltar nada. E também aquele que tem dúvida, aquele que pode perguntar, e se? Ou, o que vamos comer? E aquele que é convicto, ele comerá até ficar satisfeito. Mas aquele que perguntar, ele vai ter uma colheita muito grande. Então, para ele vai ficar satisfeito, aquele que está convicto. E aquele que não está convicto, aquele que tem dúvida do que vai comer, ele terá muito mais trabalho. Ele vai ter uma colheita tão grande no 6º ano, que a quantidade que ele vai colher para satisfazer ele, vai dar muito trabalho para ele, porque ele vai ter que colher muito no 6º ano para durar o 6º e o 7º ano. E para começar o outro ciclo, ele ainda vai ter estoque. Enquanto aquele que está convicto, aquele que tem certeza, ele não terá todo esse trabalho. E o que significa isso?
No tempo de Shemitah, se você tiver um pequeno pão para comer, você ficará satisfeito, como se você tivesse comido um grande pedaço de pão. Um pedacinho de pão seria como se você tivesse comido um pão enorme. Como um milagre, você ficará satisfeito por conta da sua emuná, por conta da sua fidelidade com o Criador, porque você está cumprindo a mitzvah de Shemitah. Mas, se a emuná for pouca, e você perguntar o que vamos comer no 7º ano, Elohim dará em quantidade física dos produtos do 6º ano para te sustentar. Então tem uma diferença aqui daquele que faz a pergunta, aquele que tem a dúvida, o que vamos comer? Ele terá que trabalhar muito, ele terá que guardar muito, ele vai ter que ter muito para ficar satisfeito. Enquanto aquele que tem só um pouquinho, naturalmente, por um milagre, Baruch Hashem, ele já ficará satisfeito. Essa bênção especial de Shemitah, percebemos aqui que tudo depende do grau de conhecimento e consciência. Conhecimento é da'at em hebraico. O conhecimento, como o próprio nome diz, é conhecer algo que antes você não sabia. Antes você não sabia e agora você está conhecendo. Esse é o da'at. E tem muitas pessoas que recusam esse da'at. Como que elas recusam? Elas insistem na autocriatividade, no autopensamento. Não que seja errado a gente ter criatividade, nós termos raciocínio. Não, isso não é errado. Mas quando você coloca aquela autoinstrução, aquela adivinhação de algo, para você ter aquele sentimento, aquele ego, aquela vaidade, fui eu que descobri, fui eu que entendi isso. Isso foi criado dentro da minha cabeça, foi a minha criatividade. Então, quando a pessoa ela coloca na frente do da'at o ego do conhecimento, o ego do achismo, ela de uma certa maneira está rejeitando algumas informações que chegam nela. Aqui o próprio Criador, ele já lança uma possível pergunta, o que vamos comer? E se vocês perguntarem o que vamos comer? Então, o próprio Criador, Baruch Hashem, ele nos traz o conhecimento. Ele nos traz a entender. Então, o conhecimento, como o próprio nome diz, é conhecer algo que antes nós não sabíamos. É tornar algo novo como parte da sua consciência. E qual é o meu nível de consciência? Eu estou acostumado a quê? A ser arqueologista ou a ser um aluno da Torá? Como Yaakov, como Isaac, como Abraham, como Melech Tzadik. Você precisa de entrar dentro da tenda de estudo da Torá. Você precisa de ir no Beit Midrash. Em Vaikra 25:1, Elohim falou com Moshe no Monte Sinai dizendo: então o Criador o tempo todo, ele comunica, ele dá a conhecer. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso achismo, porque ele costuma bloquear, tampar, ou ele costuma criar cascas em cima do verdadeiro conhecimento, aquele que vem do Shamayim, aquele que vem de Elohim. E todas as nossas decisões e pensamentos estão baseadas no ponto de vista que adquirimos conhecimento. Todas as nossas decisões e pensamentos estão baseadas, fundamentadas, calçadas pelo ponto de vista que nós adquirimos a partir do conhecimento.
Se um ponto de vista meu, ele parte através de um achismo, quais são as chances disso estar errado? Porque eu não estou indo atrás de uma fonte segura, fundamentada, real. Eu estou indo atrás de uma fonte baseada naquilo que eu interpreto, aquilo que eu acho. Então, todas as nossas decisões e pensamentos estão baseados no ponto de vista que adquirimos conhecimento. Em Bereshit 4:7, nós lemos assim: certamente, se você fizer o certo, haverá elevação, mas se não fizer o certo, o pecado se deita na porta. Seu desejo é em direção a você, mas você pode ser seu mestre. Está em Bereshit 4:7, o puxão de orelha de Caim. Se você fizer o bem, você não terá nenhum privilégio especial. E nós somos assim. Nós temos o hábito, nós temos o costume errado de pensar que quando nós fazemos o bem, a gente vai ter algum privilégio a mais especial. É claro que tem uns méritos, mas é quando o bem é feito com justiça, é claro. E quando tudo vai bem, a nossa tendência é sentir orgulho, é enfeitar a nossa vaidade. Nós entendemos que esse sucesso é o que nós entendemos, que o sucesso que nós vivemos é fruto da habilidade que nós temos, é fruto do meu conhecimento. E quando as coisas vão de mal a pior, aí a pessoa se sente depressiva, triste, insatisfeita, insegura. Mas o pecado bate à porta, o pecado está à porta. E qual vai ser a nossa atitude, o nosso comportamento frente ao pecado que está à nossa frente? Os israelitas, por exemplo, eles não eram os alvos de nenhuma das pragas do Egito. Observe um pouco isso. Os israelitas, quando eram escravos no Egito, quando estavam vivendo no Egito, eles não eram alvos de nenhuma praga do Egito. Enquanto os egípcios, eles passavam pelos terríveis sofrimentos, Israel não era alvo. E quando, por exemplo, nas casas dos egípcios tinham trevas densas, aquela escuridão total, na casa dos israelitas tinha luz. Na praga do sangue, se um israelita e um egípcio bebesse água no mesmo copo, o egípcio teria sangue, mas o israelita, no mesmo copo, teria água pura. E cada praga que acontecia era fundamentada em Israel não sofrer as pragas e os egípcios sofrerem as pragas. Mas uma praga, a praga do primogênito, não foi assim. Essa foi diferente. Israel também ficou à mercê da praga e seus filhos, assim como os filhos dos egípcios, estavam sujeitos à morte. Foi a única praga que Israel poderia ser atingido por essa praga. E Elohim, Hakadosh, nesse caso, ele de uma certa maneira, vamos falar uma palavra aqui mais simples, né? De uma certa forma, Elohim dependeu do comportamento de Israel para juntos livrar os filhos de Israel da morte, para que os primogênitos não morressem. Os israelitas tinham que trabalhar como parceiros do Eterno, eles tinham que fazer alguma coisa. As outras pragas, Israel não fez nada, e nenhum rito, nenhum sacrifício, nada. E as pragas não afligiram eles. Mas na praga do primogênito,
Israel tinha que agir, Israel tinha que fazer alguma coisa, tinha que usar o sangue do cordeiro no umbral da porta. Gradativamente, nós estudamos sobre isso, as pragas, elas pioravam gradativamente, elas iam piorando, primeira praga, segunda praga, e a praga do primogênito foi a pior de todas. O fato é que, espiritualmente, Israel era muito elevado, mesmo estando escravo do Egito, mesmo tendo perdido o alahá, o comportamento, o modo de viver dentro da Torá, daquilo que eles aprenderam dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Israel era muito elevado, mesmo com toda a influência do Egito. Mas a tribo de Levi kadoshficava todo Israel. Ela mantinha o alahá, a pureza. O justo trabalhava pelo injusto. É o que o Eterno faz hoje. Ele levanta justos para trabalhar pelo injusto, para que Israel sobreviva. Porque se não fossem os justos de Israel, Israel nem existia mais. E por isso, a maioria das pragas, ela não atingia Israel, por conta dos justos. E mesmo assim, os justos, eles são desrespeitados, desafiados, falam lachonará, desrespeitam, são desconsiderados, são desvalorizados. E por isso a maioria das pragas não atingia Israel por causa dos justos. E Levi estava sendo o justo. E a praga dos primogênitos ela foi diferente. Elohim, mesmo buscando a parceria com Israel, foi o próprio Elohim que realizou essa praga. E foi necessário Elohim proteger Israel. Era necessário um sinal na consciência israelita para que seus filhos primogênitos fossem livrados da morte. Era uma necessidade de um corban, um sinal, uma aliança de sangue com Elohim, para que o anjo da morte não atingisse os meninos de Israel. Foi a única praga que Israel teve que agir, trabalhar junto. É o Corban de Pêssar. E trazer o Corban de Pêssar, participar do Corban de Pêssar, confirma o relacionamento exclusivo com Elohim. O Cordeiro de Pêssar, ele separa Israel dos demais povos. Ele separa o israelita do egípcio. É por isso que quando alguém vai comer do Cordeiro de Pêssar, ele tem que se analisar para saber se ele é digno de comer do Cordeiro de Pêssar. Pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, pessoas que criam divisões, que criam dissensões, que agem com rebeldia, geralmente não estão aptas a comer do Cordeiro de Pêssar. A pessoa tem que se analisar muito para saber se ela é digna, porque muitas pessoas fazem como rito. Em Pêssar eu preciso de consumir, porque é rito, eu preciso de cumprir esse mandamento. Mas ela não se olha, a pessoa não se analisa se ela está sendo parceira do Eterno ou está sendo inimiga. Então quem persegue Israel, quem persegue um israelita é inimigo do Eterno. E não deve comer do Cordeiro de Pêssar, porque senão vai ser só um ato religioso. É uma mitzvah assar e comer o Corban de Pêssar, com a cabeça até os joelhos, inteiro, sem quebrar um osso, sem cortar nenhum pedaço, ou seja, completo, nem um pedacinho menor. Os outros sacrifícios, os outros corbanote oferecidos no mexicano, os animais eram cortados. Nós lembramos que Abraão, ele fez um sacrifício com ele teve que cortar o animal em vários pedaços. Mas o de Pêssar tem que ser inteiro, diferente de qualquer outro tipo de sacrifício no mexicano, onde os animais ofertados eram cortados em pedaços menores para ser assado. E
O cordeiro de Pêssar, por ser inteiro, isso indica a unidade, a união, e não a divisão de Israel. Os filhos primogênitos foram salvos da morte por conta do cordeiro de Pêssar inteiro. O que vamos comer?